Graças a Deus, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja na vida de cada um. Essa é uma semana, com certeza, de muita tristeza. Nós que oramos tanto pela paz, nós que somos os filhos de Deus e pacificadores, com certeza nos entristecemos com o que está acontecendo no mundo, com essas guerras, outras ameaças, e é mal a gente saiu, de uma situação, na verdade não saímos ainda, que é a situação de Petrópolis, onde ainda buscamos ajudar pessoas ali que perderam suas casas, perderam famílias, perderam seus bens. Então realmente é uma semana em que o nosso coração se entristece muito, e o que a gente pode fazer, entre outras coisas, principalmente orar, e orar buscando o conforto de Deus, esperança em Deus, para que Ele possa ser a solução para todos esses males que está acontecendo no mundo. Vamos orar ao Senhor, o Senhor de toda a esperança. Pai amado e querido, nossos corações, ó Deus, é grato pela semana, Senhor, que tivemos, por tuas ricas bênçãos nos acompanhar, Senhor, por ter, ó Deus, tirado do leito aqueles que estavam enfermos. Agradecemos a melhora e a recuperação da irmã Marisa, da irmã Meire, ó Pai, mas também, além dessas gratidões pelo sustento, proteção e tudo mais, nossos corações também, ó Deus, se tornam intercessores. Vivemos um momento muito difícil no mundo, Deus. Nos compadecemos daqueles que sofrem, seja aqueles que perderam casas e bens e familiares, ó Deus, com as tragédias da Bahia, de Minas Gerais, agora de Petrópolis, seja por outras tragédias no mundo, e também a guerra que está acontecendo nos países bálticos. Pai Santo, Tu és o Deus de toda esperança, aquele que intervém na história. E nós pedimos, ó Deus, por todas essas pessoas, para que Tu as abençoe, Tu as console, Tu as conforte, Tu dê vitória no meio das suas lutas, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos ainda, Senhor, que os nossos corações sejam confortados e consolados por Ti, para que assim, Senhor, nós possamos ter fé, esperança, Senhor, de que Tu há de responder essas orações e abençoar todas essas pessoas, ó Pai, e assim a gente possa elevar nossas vozes em adoração, na confiança, ó Deus, de que Tu está cuidando de cada coisa, Senhor. E nessa confiança, Senhor, a gente se alegrar em Ti, esperar em Ti, com louvores e com a nossa adoração, Pai. Recebe as nossas vidas, recebe esse culto, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que será um culto racional para louvar, para honrar o Teu nome, que é digno de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós Te louvamos, e em nome de Jesus, ó Deus, que nós iniciamos esse culto invocando a Tua presença, ó Pai. Amém, amém. Partindo para a chamada confissão, em Romanos 6, 22 e 23 diz: Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estaremos tendo um instante de oração silenciosa e depois estarei fazendo uma oração de confissão de pecados. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Sua casa de oração, Pai, onde nós declaramos que somos pecadores, que somos infiéis, Pai, pecamos no falar, no agir, no pensar, Pai, nas omissões, Pai. Mas entendemos também, Senhor, que a partir do momento que aceitamos a Cristo como o único e exclusivo Salvador de nossas vidas, esses pecados foram todos lavados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por esse ato de tão grande amor para conosco. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com alegria que estamos aqui novamente. Nós temos a oportunidade, nós temos paz, nós temos saúde, nosso país não está em guerra. As pessoas é que não têm mais paciência, as pessoas acabam brigando por causa de coisas fúteis. E nós temos que enxergar que nós somos privilegiados. Amém.
Então, nesse instante, vamos nos colocar em pé e louvar ao nosso Deus.
pena de um rio que vai pro mar. A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louvou, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louvou, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. A minha alma ao Senhor louvou. Aleluia. A minha alma ao Senhor louvou. Amém. Aleluia. Nossa, irmão. Gênesis 2, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirando-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou a ele. Amém? Queria só ler novamente o versículo 18, numa outra versão, que diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei-lhe alguém que lhe seja auxílio e lhe corresponda. É uma outra tradução. Amém, queridos? Deus tinha acabado de fazer toda a criação, considerado toda a criação muito boa. Deus criou o homem e considerou que esse homem precisava de ocupação para encontrar um sentido na vida através do trabalho, e deu um trabalho ao homem, como nós já falamos 2 domingos atrás. E outra coisa que Deus percebeu para que a sua criação fosse perfeita é que esse homem criado precisava também de companhia, precisava de companheirismo, precisava viver em comunidade, porque a solidão, Deus, como na sua sabedoria, sabe que a solidão ela é dolorosa e que temos necessidade de contato significativo com as pessoas. A solidão ela envolve uma sensação de vazio interior, e Deus sabia de todas essas coisas. O isolamento, ele cria anseios profundos, e as pessoas acabam entendendo que lhe falta alguma coisa quando elas estão sós. Ela não encontra sentido em nada do que ela faz, porque não faz para nada e para ninguém. E às vezes, mesmo cercado de outras pessoas, os solitários se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados ou incompreendidos quando ele está se sentindo só. Frequentemente, as pessoas experimentam sentimento de tristeza, de desânimo, de inquietação, de ansiedade,
por conta da solidão. E todos esses sentimentos Deus sabia que o homem teria se ele permanecesse só. E aí Deus, então, para que o homem não fosse esmagado por essa solidão, por essa falta de sentido, por essas inquietações e ansiedades, resolve tomar uma decisão, para que assim este homem pudesse desfrutar de toda a beleza de Deus, mas também com a companhia, do lado de outras pessoas. E aí, o Senhor cria o homem, mas aí na criação do homem, Deus faz com que esse homem perceba de que ele está só e de que ele precisa de um semelhante a ele. Como é que Deus faz isso? Logo que Deus cria o homem, Deus resolve chamar todos os animais, colocar na frente dele e pede para que esse homem identifique, dê nome aos animais. E aí nós vamos ver 4 coisas que acontecem enquanto o homem está dando nome aos animais. O Adão ele começa a se conscientizar de que ele é um ser humano ao se comparar com aqueles animais a qual está dando nome. Também ele começa a ver que ele é o único que ali está, que estava sozinho e não tinha uma companheira semelhante, porque cada animal que ele dava o nome, ele via que tinha uma companheira. Ele se percebe único, ele se percebe diferente dos animais, se percebe inclusive estranho aos animais. E aí, em relação a todas essas espécies, ele que é o estranho no ninho, não é? E aí ele vai percebendo todas essas coisas e percebe que só existe um que é semelhante a ele, que na verdade ele que é semelhante. Ele é semelhante a Deus, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança. E Deus, ele passeava no meio do jardim, conversava com o ser humano, mas assim mesmo ele percebeu que ele precisava de uma companhia diferente. Que Deus, o transcendente, que vinha no cair da tarde conversar com o homem, era uma companhia maravilhosa, mas não era igual. E aí então, nessa percepção, o homem ele entende: eu sou um homem, estou sozinho e preciso de companhia. Só que antes do homem perceber isso, Deus já sabia de tudo isso. A gente vê que Deus faz uma avaliação muito interessante no versículo 18. Porque você tem acompanhado comigo desde o Gênesis 1, que quando Deus faz o sol, ele considera tudo bom. Quando ele faz as plantas, ele considera tudo bom. Quando ele faz as estrelas, ele considera tudo muito bom. Quando ele faz as aves do céu, ele considera muito bom. Quando ele faz os peixes no mar, ele considera muito bom. Quando ele faz as plantas, ele considera tudo muito bom. Quando ele analisa tudo isso, ele vê que tudo é muito bom. Mas a primeira vez que você vê Deus fazendo uma análise de uma coisa que não é boa é quando ele olha para o homem e vê o homem só. E o texto justamente diz isso. Não é bom. Desculpa. Não é bom que o homem esteja só. A única coisa que não era boa em toda aquela criação era que o homem estava sozinho. E não era bom que o homem ficasse só. E aí, nesse contraste com toda a criação, Deus toma uma decisão. Deus toma a decisão de que precisava dar uma auxiliadora, uma companheira, uma companhia. Porque nós fomos criados, e todos os pensadores falam sobre isso, nós somos seres sociais, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para viver em companhia das pessoas. Se você pega uma criança recém-nascida, isola ela, para que ela não tenha contato com outro ser humano, ela vai viver que nem um animal. Ela não vai desenvolver a linguagem. Se ela não desenvolve a linguagem, ela não desenvolve seus pensamentos, seus raciocínios lógicos. Ela vai viver por instinto e vai agir como de fato um animal. Então a companhia que esse homem precisava lhe completava, fazia com que ele realmente se tornasse um ser humano totalmente diferente. E Deus, na sua graça, na sua bondade, entende tudo isso. E para que a gente entendesse tudo isso, ele primeiro criou o homem. Para que a gente entendesse todas essas coisas. Deus podia ter criado os dois na mesma hora, mas eles não entenderiam isso que nós agora entendemos. Então ele faz primeiro o homem, atribui certas atividades a esse homem, analisa juntamente com esse homem que sozinho não é uma solução para todas as coisas, na verdade vai ser um problema, e aí então cria a mulher. Isso no versículo 21 e 22,
vai colocar para nós esse momento da criação. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Ou seja, Deus cria uma igual ao homem. Assim como todos os animais tinham macho e fêmea, agora também o homem, o ser humano, também tem macho e fêmea. É uma igual. E aí duas palavras que falam a respeito dessa igual que é dada ao homem é de que, primeiro, ela seria uma auxiliadora, seria uma cooperadora. E isso é muito importante porque nós devemos entender que nós não somos suficientes sozinhos. Ninguém é suficiente sozinho. Todos precisamos. Se uma criança for largada sozinha, ela vai morrer. Ela não tem a menor condição de procurar comida para si mesma. Ela não entende nada da vida, ela não tem recursos, ela não tem ciência do que fazer. Então precisou de que um adulto crie uma criança. Todo mundo que trabalha sabe que no trabalho todo mundo precisa de cooperador, de alguém que ajude, de alguém que esteja junto. Todo mundo que mora numa casa, num apartamento sozinho, sabe que de vez em quando precisa de uma pessoa também, não só para fazer companhia, mas para poder carregar, por exemplo, a geladeira. Né? Tem aquelas coisas banais da casa que é sempre necessário ter alguém que faça, e às vezes a gente não é suficiente sozinhos para fazer. Então Deus dá uma cooperadora. Tem um texto que eu acho muito bonito, lá de Eclesiastes, que diz o seguinte: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. É de lá que eu peguei, né, o tema para a nossa mensagem. É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E aqui sucesso tem a questão do êxito, de você ter êxito naquilo que você pretende fazer. Quando você faz sozinho é muito mais difícil você conseguir realizar as coisas, mas quando você tem outras pessoas, você consegue ter melhor êxito para fazer. Tem um lema que acontece nas grandes instituições eclesiásticas para fazer trabalhos humanitários, que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, né, vá com alguém. Eles falam geralmente isso para falar justamente sobre a forma de a gente poder atuar na evangelização e nas grandes contribuições. A gente precisa de parceiros, precisa de companheiros, precisa juntar forças para realizar. Então esse texto de Eclesiastes fala sobre isso. Não é bom que eu me fique só, não é bom que seja um só, mas é bom que sejam dois. E assim um ajuda o outro para que tenha sucesso. Eu já falei uma vez, não sei se vocês lembram de um exemplo que eu sempre dou sobre o cavalo. Pesquisadores viram que um cavalo sozinho consegue arrastar 1 quilo, né, 1 tonelada de peso. Se você botar sobre um cavalo 1 tonelada, ele consegue dar conta de arrastar. Mas quando você bota 2 cavalos, geralmente o que se espera é que 2 cavalos arrastem 2 toneladas. Mas os pesquisadores descobriram que 2 cavalos conseguem arrastar junto 10 toneladas. Isso é interessante. Para ver como somar força não é só de 1 mais 1. Mas quando a gente soma força com alguém, a gente multiplica a força. A gente multiplica os recursos. Multiplica as sabedorias. Por isso que o provérbio vai dizer que é na multidão de conselhos que há sabedoria. Porque aí as ideias ali, as pessoas vão uma ajudando aos outros a formar conselhos. Mas o mesmo texto lá de Eclesiastes continua dizendo o seguinte: se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. De fato, se você cai, quebra uma perna e fica numa situação difícil, você precisa de alguém para se levantar. E isso é um exemplo bem básico de muitas outras coisas da vida, que às vezes quando te cai, e aí pode usar isso como analogia. Quando a gente cai numa situação, por exemplo, dentro do emprego, se a gente tem um problema sério no trabalho, e a gente não consegue dar conta, se não tiver ninguém para nos ajudar,
a gente vai continuar tendo problema sério, a gente vai continuar não conseguindo resolver o problema. Então essa expressão, se um cair e não tiver com quem levante, ele estará em sérios apuros, serve para qualquer área da vida da gente. Em muitas situações que a gente se mete, às vezes a gente não sabe encontrar soluções, a gente não vê saídas, a gente não tem forças, inclusive, às vezes, para fazer alguma coisa. Então a gente precisa, de fato, de que alguém possa estar do nosso lado. E aí o texto continua o seguinte: da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Pensa isso num texto que é escrito há 3.000 anos atrás, na época que não existia cobertores e todas essas coisas, né, que as pessoas dormiam em lugares frios, precisavam se aquecer umas às outras. E o texto continua dizendo o seguinte: mas como fazer para aquecer sozinho? Ninguém se aquece sozinho se não tiver um recurso. Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Muitas pessoas têm pregado esse texto aqui para casamento, dizendo, né, que o cordão de 3 dobras não quebra facilmente, e aí fala do casal, né, do homem e mulher, e mais Deus nessa relação, para que de fato a relação seja duradoura e não se arrebente. Mas esse exemplo serve para todas as áreas da vida da gente. Quando a gente tem alguém que nos ajude, quando a gente tem alguém que colabore conosco, quando tem alguém que possa nos socorrer em momentos difíceis, a gente percebe o quanto realmente a amizade, o companheirismo é importante para a vida da gente. Segunda coisa que o texto traz para nós a respeito da mulher, além de ser uma auxiliadora, além de ser uma cooperadora, ela é uma correspondente. O original hebraico lá quer dizer o seguinte, que ela é igual e adequada. Ela corresponde à mesma natureza do ser humano. Então, se você pensa, por exemplo, em machismo, o machismo nunca foi nada da parte de Deus. Deus nunca foi machista. Deus nunca foi preconceituoso. Deus nunca fez acepção de pessoas ou diferença de pessoas. Quem fez todas essas coisas foi o ser humano. Depois da queda, o ser humano é que estragou tudo. Mas Deus nunca foi machista. Assim como Deus também nunca foi feminista. Né? Porque para Deus não existe essas categorias que nós seres humanos criamos. Porque Deus, quando Ele olha por igual. Em muitos momentos de Israel, antes de Israel não ter rei, Deus levantou homens. Mas na falta de homem, levantou mulheres também. Nós temos a juíza Débora como exemplo. Por quê? Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Na hora que Ele quiser. Ele é soberano sobre essas coisas. E Ele não age com preconceito ou com machismo. Então, quando Deus cria a mulher, além de que ela vai ser uma auxiliadora dele, ela é uma correspondente, é uma igual a ele. E aí eu não quero usar nem aqueles exemplos que muitos pregadores usam, né, dizendo que foi da costela para mostrar que é igual, não foi da cabeça para mandar, nem foi do pé. Acho essas bobagens, esse tipo de ilustrações. O próprio texto já deixa claro para nós como Deus pensava homem e mulher igual. Por isso que em Jesus Cristo, Paulo vai dizer o seguinte: já não existe mais homem e mulher, não existe judeu ou grego, escravo ou livre. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus nos ama, homem e mulher, com o mesmo amor. E Ele conta conosco da mesma forma. A raça humana, a cultura humana é que vai fazendo essas diferenças e vai estragando todas as coisas. Vai colocando as pessoas como inimigos uns dos outros. Nós é que criamos situações para tornarmos inimigos uns dos outros. Eu sempre gosto de citar uma parábola que eu achei muitos anos atrás, que era a parábola dos gafanhotos. Não sei se vocês lembram, se eu já contei alguma vez aqui, né, que no princípio todos eram gafanhotos, mas aí de repente lá para frente eles fazem uma reunião. Aí eles vão discutir o que é o verdadeiro gafanhoto.
Aí eles vão distinguir que tinha que ter não sei quantas patas, não tinha que ter asa. Depois vão dizer que, os que não têm asa não são gafanhoto. Eles vão criando toda vez novas regras sobre o que é o verdadeiro gafanhoto. E aí, quando eles separam aquele que não se enquadra na regra, vão criando inimigos. E daqui a pouco eles vivem uma luta, se matam e todos se destroem. Né? Porque quando Deus criou, né, a criação chegou em nós e diz assim, criou ser humano. Ele criou seres humanos. Deus não criou branco e preto. Deus não criou japonês e índio. Não, Deus criou seres humanos. Nós é que fomos dando essas classificações e essas classificações mais prejudicam do que ajudam. Mais prejudica do que ajuda. Eu acho que um dos maiores prejuízos, mais vergonhosos que nós temos nessas classificações é quando nós separamos cristãos de cristãos. Aí você tem na internet hoje em dia a briga entre calvinistas e arminianos, né? Tem briga entre presbiterianos e assembleianos. Cada um se arrogando melhor do que o outro, que está com a melhor doutrina do que o outro. Eu sempre digo que aquele que se arroga que tem a doutrina mais correta é muita pretensão de achar que é o melhor intérprete da Bíblia. Porque eu conheço homens de Deus que são calvinistas e chegam àquelas conclusões calvinistas, e conheço homens de Deus que são arminianos e chegam àquelas conclusões arminianas. E todos os dois estavam buscando sinceramente compreender o texto, mas compreenderam diferente. Né? Compreendeu diferente, mas todos os dois estão usando toda a sinceridade e vontade de realmente entender o texto. Agora, porque compreendeu diferente, é motivo de divisão? É motivo de um ficar ofendendo o outro? De chamar o outro de menos cristão? Só quem tem direito de fazer isso é Deus. E Jesus deixou bem claro isso na Sagrada Escritura. A gente que prefere cegar os olhos para isso. Quando os discípulos querem afastar, né, algumas pessoas que não pertenciam ao grupo dos 12, mas estavam expulsando as pessoas em nome de Jesus, aí Jesus disse, não é vocês que têm que fazer isso, não. Porque se você tentar arrancar o joio do meio do trigo, você pode arrancar o trigo junto. Você não sabe distinguir entre o joio e o trigo. Deixa que isso será feito quando eu vier em glória, os santos anjos do Senhor que vão separar o joio do trigo, porque eles sabem. Nós não sabemos. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque nós somos correspondentes uns dos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. O branco não é melhor do que o preto não é melhor do que o branco. Todos dois são seres humanos. Eu gostei de um meme que eu vi essa semana na internet, né? É que acharam uma ossada, né, de uma pessoa lá, e aí no meme a pessoa estava olhando assim com aquela cara de reflexão, diz assim, tá difícil de distinguir se ele era branco, se ele era índio, se ele era negro, se ele era né? Tá difícil porque na ossada não dá para distinguir. De fato, a gente tem que aprender a olhar as pessoas como seres humanos, parar de ficar rotulando as pessoas. Deus criou homem e mulher, e quando criou a mulher, criou correspondente. Essa expressão correspondente quer dizer igual. Igual. Com as suas particularidades. E eu acho isso bonito em Deus, Deus criar particularidades. Para a gente entender que cada um tem uma digital diferente mesmo. Então os homens têm suas particularidades, as mulheres têm suas particularidades, mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não quer dizer que é melhor do que o outro. Lá em Gênesis 11, quando Deus ele confunde as línguas e divide, torna aquela questão da Babel, né, que as pessoas, por conta da linguagem diferente, cada uma para uma região diferente. Eu acho muito bonito aquilo, porque Deus criou a diversidade ali, sabia? Para quem estuda a filosofia da linguagem, sabe que a língua, ela especifica, e a língua, ela cria cultura. Então, quando Deus estava diferenciando as línguas ali, os idiomas,
Deus estava diferenciando culturas. E aí, nessa diferenciação que Deus fez de cultura, ele fez uma grande aquarela. E que bonito é o mundo com essa diversidade de pessoas e culturas diferentes. Eu dou graças a Deus que quando na Europa, na era medieval, os cristãos e os cruzados não exterminaram com aqueles mongóis e outros povos, né, muçulmanos. Dou graças a Deus que não exterminaram. Tudo bem que a gente não concorda com a religião deles, mas são seres humanos. E eu digo assim, eu dou glória a Deus porque não exterminaram, porque graças à sobrevivência desses povos é que nós temos culturas tão lindas. Né? Eu nunca tive a oportunidade de viajar para esses países, mas eu vejo pela internet, vejo fotos, prédios, artes maravilhosas, criadas diferente uma da outra. E eu acho isso bonito. Acho lindo isso. Tenho vontade de viajar para o Japão e ver aquelas casas feitas naquele modelo japonês. Acho bonito aquilo. Assim como gostaria de poder ir para Dubai e ver aqueles prédios ultramodernos também. E acho bonito isso. Na Índia, nós não concordamos com a religião indiana, mas quão lindo é aquela cultura deles, toda colorida, cheia de cores e coisas maravilhosas. Isso tudo é bonito. E tudo isso manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Isso manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Eu sou apaixonado por arquitetura de catedrais. Acho lindas as catedrais na Europa, mas como acho lindas as catedrais brasileiras também. Eu já tive a oportunidade de viajar, por exemplo, para Olinda, onde tem umas igrejas lá impressionantes, a construção delas. Toda essa diferença torna o mundo bonito, torna o mundo diferente. Então a beleza dos indianos é uma, a beleza dos chineses, dos japoneses é outra, a beleza dos brancos, né, é outra, a beleza dos negros é outra. São belezas. E graças a Deus por essas belezas. Então Deus ele fez a mulher para ser uma cooperadora, mas igual ao homem. E nessa companhia agora o homem ele encontra sentido. Porque ele não vive só para si mesmo. Uma das crises que nós vivemos no mundo moderno é a chamada de falta de sentido. Vários pesquisadores já detectaram que a falta de sentido na vida cria um vazio existencial nas pessoas. E uma das formas de acabar com o vazio existencial e encontrar sentido na vida é a gente se dedicando aos outros. Que aí Vitor Frankl chama de autotranscendência. A gente sair de nós mesmos e voltarmos para o outro, em prol do outro. Marido em prol da mulher, mulher em prol do marido, os pais em prol dos filhos, os filhos em prol dos pais, o ser humano em prol do outro ser humano, como agora que as pessoas estão precisando de ajuda. Eu vi uma reportagem na CNN de um repórter da CNN que saiu de Kiev e foi para a Polônia. E aí foi uma viagem de 22 horas de trem. E aí no meio do caminho parou em um lugar já no lugar que estava mais calmo, que não tinha guerra. E foi só 5 minutos de parada que o trem parou ali. Mas foi impressionante a multidão de pessoas que estavam na estação, foram até a estação. Sabe para quê? Para dar água, para dar bolacha, para dar uma escova de dente, a pasta de dente para as pessoas que estavam dentro do trem, porque essas pessoas saíram fugindo da guerra e não conseguiram levar quase nada. Não conseguiram levar nem água suficiente para poder beber. Imagina uma viagem de 22 horas de trem. Então as pessoas foram lá, né, agir com essa autotranscendência, parar de pensar só a si mesmos, serem narcisistas e ir lá ajudar de alguma forma, nem que fosse uma garrafinha de água. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo final? Naquele dia do grande trono branco que Apocalipse fala? Deus vai chamar aquela pessoa que deu água para alguém lá do trem e vai dizer assim, você vai receber galardão porque você deu água.
E não é eu que estou dizendo e inventando na minha cabeça, não. Jesus disse isso. Se vocês derem um copo de água a um dos meus pequeninos, você vai receber galardão. Essas pessoas que estão dando água estão fazendo muito mais do que muita gente que está orando. Desculpa dizer essas coisas assim, mas é verdade. Porque a nossa religiosidade não deve se prender somente à oração, à participação cultica, à adoração a Deus, à leitura bíblica. Nossa espiritualidade tem que ir além dessas coisas básicas da fé cristã e tem que ter a prática, a ação de fazer o bem ao próximo. Como Jesus. A Bíblia diz claramente, Hebreus fala sobre isso, né, que Jesus andou por toda parte fazendo bem a todos. Jesus orava, Jesus cantava hinos, Jesus lia a Bíblia, tudo isso está registrado nos evangelhos. Mas você vê mais registros de textos dizendo que Jesus estava fazendo bem a alguém. Jesus fazia essas coisas. Então, por fim, Deus ele oficializa a união. No versículo 22 de Gênesis 2 diz o seguinte: e trouxe a ele. Deus criou a mulher e trouxe a ele, no sentido de ali criar um enlace, criar o casamento. E aí Deus diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles tornarão uma só carne. Adão e Deus, conversavam no jardim. A gente não sabe qual era o teor dessas conversas. Talvez Deus estivesse dando instruções. Mas o Criador sabia que os seres humanos precisam de outros seres humanos para viver bem. Por isso que criou a Eva. Deus criou Eva e disse ao casal: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, no entendimento que Deus tem, nós precisamos de companheiros. E quanto mais pessoas tiver, melhor ainda. Eu fico lamentando às vezes aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho poucos amigos, e às vezes falam até com orgulho, sabe? Porque eu sei que a vida é difícil, a vida é complicada, as pessoas acabam tendo relacionamentos complicados, tanto com cônjuge, namorados, colegas de trabalho, e outras amizades. Mas não é motivo de orgulho nenhum a gente dizer que tem poucos amigos fiéis e fica nessa desconfiança de outras pessoas. A gente é muito desconfiado dos outros. A gente tem muito receio de se entregar na amizade com os outros e ser machucado. Na escola dominical eu falei um pouco sobre isso, né? A gente não tem que ter receio dessas coisas. Na verdade, nós cristãos principalmente, que buscamos a maturidade cristã, nós que buscamos viver o modelo de Jesus Cristo, nós temos que entender que nós temos que ser amigos do maior número possível de pessoas. Nós temos que ter orgulho de dizer que tem muitos amigos. Ainda que a gente não tenha condições de bancar, um lanche, uma festa para todo mundo, Só o Roberto Carlos tem capacidade para isso. Por isso que ele tinha 1 milhão de amigos. Ele tinha dinheiro e podia chamar, todo mundo para uma grande festa e bancar para comida para tanta gente, Ele tinha 1 milhão de amigos. Mas a ideia é essa: quando Deus diz multiplicai, enchei a terra, é para que a gente tivesse muitos companheiros, muitos amigos, muitos ajudadores. Até agora eu tenho falado do que Deus tem feito, do projeto de Deus para nossas vidas. Então a primeira mensagem foi sobre a criação do Jardim do Éden, onde Deus faz essa criação por amor a cada um de nós. Ele prepara toda a criação para nos colocar nessa criação. Uma criação muito boa, por amor a nós. Por amor a nós, Deus também nos deu um trabalho para que a gente encontre sentido na vida através da vocação do trabalho. Por amor a nós, Deus nos deu companheiros, cooperadores, auxiliadores, parceiros iguais. Tudo isso por amor a nós. E nós estragamos tudo isso. Então, a partir da próxima mensagem, nós vamos refletir o que foi que nós fizemos, o que foi que nós estragamos e o que Deus está fazendo. Já fez, mas está fazendo ainda, porque Deus trabalha até agora. O que Deus fez e está fazendo para recuperar isso aqui que Ele fez no início, de Gênesis 1 e 2. Porque até agora, tudo que Deus estava fazendo é por amor a nós. Para que nós tivéssemos uma vida boa, uma vida tranquila,
uma vida feliz. Toda a criação boa que Ele nos deu foi porque Ele queria que a gente tivesse todo o suprimento necessário, todo o sustento necessário. O trabalho que Ele deu para o homem foi para que o homem tivesse ocupação. Isso nós vimos já faz bem para o ser humano. E agora nós vimos que Deus, sabendo que a solidão mata a alma da gente, Ele nos deu a companhia de pessoas. Nós estragamos com tudo isso, nós vamos ver na mensagem, mas Deus também está fazendo tudo para restaurar. E a gente possa viver feliz uns com os outros, viver feliz na boa criação dele também. Amém, queridos? Então vamos continuar nos próximos capítulos, né, ainda refletindo com o que Deus está fazendo, porque Ele nos ama. Deus nos ama. E o seu amor fez com que Ele não desistisse de nós. Apesar de 5.700 e poucos anos, né? Eu estou pegando aqui o calendário judaico, né, como base, né? Apesar de 5.700 e poucos anos, Deus não desistiu de nós. Ele trabalha porque Ele nos ama. Para que a gente possa gozar de vida, como é que Jesus diz lá em João 10:10? E vida em abundância. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Um amor incondicional, maravilhoso. Nesse Teu amor maravilhoso, Tu criou toda a criação perfeita e colocou o ser humano, os primeiros seres humanos, no jardim do Éden, que era um jardim de delícias, de deleite, de prazer, onde tudo tinha da melhor forma possível e possivelmente fosse o lugar mais belo do mundo. Tu também, Senhor, deu a ocupação, o trabalho, uma vocação para que o homem se ocupasse, não ficasse ocioso e entediado. Tu deu, Senhor, a companhia da mulher, para que entendesse que nós somos seres sociais, relacionais, e assim te encontrasses, ó Deus, companhias prazerosas para podermos viver momentos felizes nessa terra. Obrigado, Senhor, por tal amor. Eu sei, ó Deus, a história bíblica nos relata que nós estragamos tudo isso. Mas obrigado porque Tu ainda trabalha para restaurar tudo isso. E Tu pode restaurar agora mesmo na vida individual, ainda que do mundo inteiro não, mas individualmente Tu pode restaurar-nos para vivermos o melhor no mundo, com o trabalho e com as companhias que Tu nos dá, Pai. Obrigado por trabalhar por amor a nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o seu rosto se resplandeça sobre você, trazendo a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. E assim você possa gozar da graça fortalecedora dele. Também que o Senhor, ao levantar o rosto sobre você, Ele demonstre o seu amor. Ele já fez isso, entregando Jesus na cruz de Calvário por você. Mas que você tenha a presença do amor dele diariamente, confortando e consolando seus corações. Que a força do Espírito Santo sustente você para os próximos dias, para viver a vida, e você possa gozar essa vida, de vida abundante, a qual Jesus trabalha por você, desde agora e até a vinda dele. Amém, amém.